Estamos aqui em nossos estúdios com o professor José Aparecido dos Santos e a reforma trabalhista, professor. Está em vigor, né, desde o dia 11 de novembro e muito se questiona sobre o trabalho intermitente. O senhor poderia explicar o que seria o trabalho intermitente? Bem, o trabalho intermitente seria uma modalidade de contratação, uma contratação de trabalho normal como outra qualquer, com a única diferença é que a contratação não seria por uma quantidade de tempo pré-fixada. Quase todos os outros contratos têm um tempo pré-fixado. O trabalho intermitente seria por chamado, ou seja, quando necessário o trabalho, o empregador chamaria o trabalhador para vir trabalhar. Basicamente é essa a diferença. E ele seria registrado em carteira, teria os direitos garantidos ou não? Sim, ele teria a carteira assinada, teria os direitos trabalhistas garantidos, com algumas peculiaridades, como a forma de cálculo, algumas diferenças apenas de cálculo, da forma de calcular, mas ele é um trabalhador, ele é um empregado subordinado como outros quaisquer. Esse trabalho intermitente, pelo que a gente ouviu, né, no debate, ele estaria mais relacionado a alguns ramos de atividades, alguns ramos específicos, como bares, restaurantes, até mesmo trabalho portuário foi citado. Eu lhe pergunto, existe algum perigo desse instituto do trabalho intermitente ser levado para outras atividades da economia? Bem, e precarizar o trabalho? O grande receio que nós temos é justamente de uma precarização muito grande com base nessas modalidades, vamos dizer assim, atípicas de trabalho que estão sendo inseridas. Uma delas é essa do trabalho intermitente. Pessoalmente, eu acho que há um elemento muito forte que se esqueceu, que é a cultura de trabalho no Brasil. A cultura de trabalho no Brasil não é a mesma nos Estados Unidos, não é a mesma na Europa. Nós temos uma modalidade de trabalho em que a relação pessoal é muito forte. Eu acredito que a modalidade do trabalho intermitente vai esbarrar em muitas questões culturais, tanto por parte dos trabalhadores, quanto também e principalmente por parte dos empregadores. Uhum. Mas e como assim essas questões culturais? Em que sentido, professor? No sentido de que se eu tenho, por exemplo, um estabelecimento, um bar, por exemplo, como você mencionou, um bar ou um restaurante, eu sempre prefiro trabalhar com as mesmas pessoas do que fazer um rodízio grande de pessoas e ficar na dependência de chamar alguém de última hora para prestar um determinado serviço. O brasileiro confia não no trabalho propriamente prestado, mas principalmente na pessoa que presta o trabalho. Há uma tendência, portanto, de nós utilizarmos para o trabalho muito mais determinadas pessoas e isso se transformar numa rotina maior do que você chamar eventualmente um ou outro para cobrir uma falha de serviço ou uma ausência de alguém ou uma necessidade extraordinária. Eu acho que é um procedimento muito formal, porque o contrato de trabalho intermitente deve ser por escrito, ele tem toda uma forma, toda formalizada de chamar a pessoa, tem uma penalidade se depois for descumprido o contrato. Eu acho que essa formalidade do trabalho intermitente não é muito a cara do brasileiro. A cara do Brasil, né? Que é um país permeado pela informalidade, tanto no meio urbano e principalmente no meio rural, né, professor? Com certeza. Agora, se levantou algumas questões em jornais de grande circulação nos últimos dias sobre a dificuldade previdenciária do trabalhador intermitente. Se esse trabalhador ele for chamado, por exemplo, 2 vezes por mês para trabalhar numa empresa, ele vai ter sérias dificuldades para poder recolher o seu INSS. Na realidade, ele vai ter que... o senhor poderia explicar melhor quais são as dificuldades que ele vai ter nesse ponto? O trabalho intermitente pode acarretar, pelo menos pelo entendimento que está prevalecendo nos meios, vamos dizer, empresariais, se pensa naquela ideia de pagar menos do que um salário mínimo para o trabalhador. Se pensa em chamar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e se você chamar 1 ou 2 vezes por semana apenas e der apenas algumas horas de trabalho nesses dias, esses trabalhadores vão receber um salário inferior ao salário mínimo. Se ele receber um salário inferior ao salário mínimo,
a cota do trabalhador ficaria abaixo do limite estipulado pela Previdência Social. A Previdência Social determina que cada trabalhador contribua para a Previdência Social com pelo menos o equivalente a 8% do salário mínimo. Se não houver o recolhimento de 8% sobre o salário mínimo, o sistema nem sequer deveria admitir o recolhimento. Então, há um problema técnico, porque o sistema não está baseado nessa lógica do recolhimento de valores inferiores a um salário mínimo, de base de cálculo inferior a um salário mínimo, e, além disso, tem o problema que o próprio trabalhador vai descobrir logo que, ainda que ele recolha sobre um valor inferior a salário mínimo, isso não vai gerar direitos para ele receber benefícios da Previdência Social. Nossa, então é uma situação realmente preocupante, né? Porque se ele não pode recolher proporcionalmente o INSS e não pode computar aquele período como tempo de contribuição, basicamente ele não vai poder se aposentar no futuro. E aí nós vamos ter uma grande parcela da população a um sistema de grande precarização, porque a precarização aí não é só do trabalho, mas do sistema social como um todo, da Previdência Social. E aí eu lhe pergunto, quem é que vai trabalhar admitindo receber 300, 400 reais por mês e ainda por cima sem direito a uma Previdência Social, nem sequer desses 300, 400 reais por mês? Eu acho que haverá uma tendência, por isso eu disse a minha resistência cultural, porque os trabalhadores brasileiros que admitirem receber um salário desse nível, sem direitos sociais correspondentes, eles estão no nível, na verdade, de miséria profunda, de grande dificuldade. E, nesse caso, vamos convir que haverá um baixo padrão de produtividade e de qualidade da mão de obra. Não é esse o objetivo. O objetivo, na verdade, é aumentar a produtividade do trabalho no Brasil. E nós não temos condição de melhorar a produtividade do trabalho no Brasil com um sistema desse. O senhor tocou num ponto interessante, porque nos Estados Unidos se trabalha por hora, né? É algo bastante comum o pagamento em hora de trabalho, pela hora de trabalho. Mas nos Estados Unidos o valor médio da hora de trabalho é de 28 dólares, enquanto que no Brasil é de 7 e na China é de 3,50, 3 dólares e 50. Então são situações realmente problemáticas. E eu lhe pergunto, professor, para a gente finalizar, o senhor acredita que essa nova modalidade de contrato atípico, trabalho intermitente, ele está fadado ao fracasso ou não? Ou só o tempo dirá? Bem, é lógico que só o tempo dirá, mas eu acho que há uma tendência pelas condições culturais brasileiras de esse contrato intermitente só se manter, só se ser aproveitado em circunstâncias bem específicas dentro do sistema produtivo. Eu acredito que é possível, sim, se alguns empregadores em determinados ambientes em que a remuneração é superior, ou seja, que o salário hora for maior, talvez seja possível admitir esse tipo de trabalho. Infelizmente, o que está sendo pensado o trabalho intermitente é justamente para resolver o problema dos trabalhos em que há sazonalidade de trabalhadores de baixa qualificação. Nesse ambiente, eu acho que é praticamente impossível você ter sucesso o contrato de trabalho intermitente. Mas nós poderíamos pensar que em trabalhadores especializados, com nível maior de especialização, em que haja necessidade de pouco tempo de trabalho por semana, talvez pudesse ser um bom instrumento para fomentar o aumento da produtividade no mercado de trabalho. E, infelizmente, não é assim que o sistema está sendo recebido, não é assim que os empresários viram as vantagens do trabalho intermitente e, por isso, eu posso estar equivocado, mas eu acho que haverá uma tendência de uma baixa recepção, assim como foi o contrato de trabalho parcial. O contrato de trabalho parcial surgiu há alguns anos aí como solucionador do problema da sazonalidade da mão de obra no Brasil e o que aconteceu? Praticamente não foi utilizado. Perfeito. Professor Aparecido, queremos agradecer imensamente a sua entrevista, a sua presença em nossos estúdios. Muito obrigado. Eu é que agradeço.